Olá a todos, sejam bem-vindos ao módulo Gestão da Inovação e Criatividade. Eu sou a professora Jane Vec, docente e especialista no tema. Para iniciarmos nosso módulo, o que é inovação? Segundo o autor Peter Drucker, a inovação é um instrumento específico dos empreendedores, o processo pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um serviço diferente. Então, neste sentido, a inovação ela pode ser considerada o ato de atribuir novas capacidades, recursos e pessoas, processos dentro das organizações, para que ela em si tenha maior riqueza nos resultados de toda uma trajetória. Bem, pensando um pouquinho, sobre a inovação ainda, tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito, em que ele fala que o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas agir com a mesma lógica do passado. O que isso significa para o nosso momento de mercado? Que nós precisamos ter respostas diferentes para problemas diferentes. Cada vez que temos um problema novo, precisamos ter soluções novas e não podemos usar assim as mesmas regras do passado. Bem, sendo assim, inovação não é criatividade. Inovação não se limita ao produto, não é apenas tecnologia. Inovar é transformar novas ideias em resultados financeiros, sociais, ambientais, entre outros. Então, inovar é criar vantagem competitiva. Então, inovação no mundo dos negócios trata-se de uma nova ideia implementada com sucesso que produz resultados econômicos. A inovação, ela tem alguns estilos que é muito importante a gente sinalizar para esse mundo de negócios, para esse mundo transformacional em era digital. Nós temos um estilo de inovação chamada sistêmica e setorial. Essa inovação, ela impacta em mudança global empresarial. É a inovação que ocorre na empresa como um todo. Existe uma mudança na cultura organizacional, no ramo de atividade e no próprio modelo de negócio. Ou também ela pode ser direcionada para alguns setores, alguns departamentos, entre eles o jurídico, o marketing, o contábil, vendas, entre outros. Então, a inovação sistêmica ou global, ela movimenta a empresa no seu todo. Nós temos também uma inovação chamada radical ou disruptiva. Essa inovação, ela muda o modelo por completo do negócio, altera a sua base, altera o seu DNA, criam outros ativos às organizações, rompem os princípios-chave do modelo anterior e inicia-se um novo ciclo. Um exemplo de radical ou disruptiva é uma fábrica, por exemplo, de vinhos, que na crise da pandemia começam a produzir álcool gel. Ou o próprio Uber, um serviço de transporte urbano que desestabilizou os serviços de táxi e criou um novo modelo. O Airbnb, que desestabilizou também associações hoteleiras e um novo estilo de hospedar se instalou no mercado com aplicativos e muito mais automatização. Bem, o terceiro estilo de inovação mais abrangente para esse mundo de negócio é a incremental. Ela é chamada incremental porque ela causa gradualmente e periodicamente pequenas modificações a uma situação consolidada, a um serviço ou a um produto. Como, por exemplo, a evolução de uma interface do Windows 7 ao 10, os computadores com as suas evoluções, os videogames, os aparelhos de TV e muitos outros contextos de tecnologia em nível mais avançado nessa era digital, onde foram absorvidos serviços e produtos com muita celeridade e com muito alto impacto, chegando a mudar a vida e o jeito de ser, das pessoas, o jeito de fazer, o jeito de viver. Ok? Então são 3 estilos de inovação que estão contemplados no nosso dia a dia, principalmente no mundo dos negócios. Bem, sobre a inovação, nós temos na continuidade a criatividade. A criatividade, ela é um processo de se tornar sensível a problemas, às deficiências ou lacunas no conhecimento. É a gente perceber aonde tem carências e procurar agir com soluções estratégicas. Dentro de uma organização, a criatividade ela pode ser considerada a capacidade de resolvermos problemas complexos. E a essa temática nós temos como uma grande competência que o mercado nos exige, para qualquer que seja a nossa posição na organização.
Então a criatividade, ela identifica a dificuldade, ela busca soluções, formulando hipóteses, testando, retestando todas as possíveis hipóteses e finalmente ela comunica os resultados. Então, quem é hoje o profissional criativo dentro de uma organização? É aquele que lida com situações difíceis e encontra mais de uma resposta para a mesma situação. Então, criatividade é você desenvolver um olhar não comum sobre as coisas do dia a dia. A criatividade é você ser capaz de olhar para tudo aquilo que as pessoas olham e conseguir ver algo diferente, ok? Bem, ainda sobre criatividade, o que não é? Criatividade não é um dom. Criatividade nasce de uma vida estimulante, do cultivo dos relacionamentos, do aprendizado constante, das descobertas e do refazer. Criatividade, ela é formada com base em todas as nossas vivências ao longo da nossa vida. As pessoas criativas, elas desenvolvem em geral a capacidade de ter mais tempo. Elas têm mais interesse fora do seu foco profissional. Elas adotam novos hábitos em uma nova era. Então, sendo assim, criatividade é a qualidade de ser capaz de produzir obras ou ideias originais em seu trabalho. Então, nós vimos o conceito de inovação para uma vida global, para uma vida de negócios, vimos a criatividade e nós temos um segundo conceito que diz respeito à descoberta, que caminha muito paralelo à inovação e à criatividade. A descoberta. Descoberta significa novos conhecimentos que precisam ser validados pela comunidade científica. Um exemplo, nesse momento, em fase de busca pela cura da Covid-19, quando existir cientificamente uma vacina que cure o Covid-19, essa passa a ser uma descoberta. Um exemplo bem pontual, bem contemporâneo para o nosso momento de vida. Uma descoberta, ela pode ser associada a uma percepção pela primeira vez de alguma coisa existente e até então desconhecida. Já a invenção é um conhecimento que gera a construção de um protótipo, mas que não é produzido em escala. Um exemplo de invenção é o telefone que foi inventado por Graham Bell. Um outro exemplo é o 14 bis, o primeiro avião que foi invenção de Santos Dumont. Os inovadores nesses casos acima, eles foram as empresas de telefonia e aviação que posteriormente surgiram. Por exemplo, a Embraer é uma empresa inovadora por trazer inovações ao produto inventado por Santos Dumont. Ok, gente? Então, neste primeiro momento da nossa aula, nós vimos os conceitos de inovação, de criatividade, de descoberta e de invenção. Temas que são extremamente significantes para o nosso cenário atual, de vida e de negócios. Então, finalizamos aqui esse primeiro encontro. E tenham todos bons estudos, aproveitem aí esse primeiro momento de leitura para pesquisar também mais sobre essas temáticas e até a próxima aula, para a gente continuar esse tema de tão significância que é a gestão da inovação e da criatividade.